Meus irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. É uma alegria muito grande, um privilégio enorme poder compartilhar uma ideia que Deus tem colocado no nosso coração. E espero que com as orações dos irmãos, a misericórdia de Deus, o nome de Jesus possa ser glorificado. Esse é o intento, esse é o nosso desejo. E oremos para que o Senhor possa falar conosco. Uma grande responsabilidade vossa, falar sobre pós-modernismo, não é fácil, a informação é pesadíssima demais e achei melhor levá-la para a nossa realidade. Falar sobre pós-modernismo dentro do ambiente evangélico. É um assunto delicadíssimo, por isso eu peço a sua participação. Se você quiser falar, levante a mão, participe. Vamos discutir isso, vamos estar juntos, porque os dias são maus. Eu conversava com o pastor. Os dias são maus e nós precisamos abrir os olhos para esta realidade. Nós não podemos ficar enclausurados dentro de um templo, achando que essas paredes têm o poder de nos proteger. É um engano pensar desta forma. Tudo que é material nesse mundo tem acesso à malignidade. Precisamos guardar o coração e guardar a nossa mente para que Jesus possa ser Senhor absoluto nosso, que é uma tarefa dificílima, diga-se de passagem. A todo instante nós nos encontramos lutando contra a carne, contra as hostes espirituais da maldade. Então é uma atividade constante, progressiva, sempre mais e mais e mais. E eu não sei se no final da história humana vamos ter muitos cidadãos no céu. Quando eu me converti, em 1977, eu achava que o inferno ficaria vazio. E hoje, já com 56 anos de idade, pastor já há muitos anos também, eu tenho a impressão que o céu será grande demais para acomodar todos que vão lá. Estamos assistindo a todo instante uma história sendo desenrolada diante dos nossos olhos. Está faltando seriedade para com as coisas de Deus, centralidade para as coisas de Deus, foco nas coisas de Deus. E estamos nos deixando levar por coisas fúteis, passageiras. Então, o tema que Deus colocou no meu coração é o perigo da pós-modernidade para a igreja. Eu confeccionei um pensamento, um esboço, e esse esboço você pode ter acesso a ele. Procure a direção da mocidade. Se você quiser um xerox, você pode pedir para eles, ou se você tiver aí um pendrive, eles podem passar para você todo o material. Mas para que você possa participar dessas aulas, os irmãos colocaram em slide. Então você pode acompanhar lendo junto comigo e não precisa fazer anotações para que você fique atento. Mas se quiser depois todo o material para você ter com você, fique à vontade. Não é isso mesmo? Pode procurar a mocidade, a direção e participar. O que eu vou falar agora, rapidinho, uma prévia, não está no meu esboço principal. Portanto, o rapaz lá em cima não vai mostrar nada agora. Mas se você quer anotar, eu quero passar alguma coisa para você. Nosso tema é o perigo da pós-modernidade para a igreja. Esse é o nosso tema.
Mas pós-modernidade é um assunto que está aí. Ele tem um outro nome também, chamado modernidade líquida. É um movimento, é um pensamento dos dias atuais, de que nada é sólido, tudo é líquido, tudo se esvai, não tem como abraçá-lo, não tem como protegê-lo. É um movimento de que as coisas não precisam ser concretas, nem mesmo constantes, chamado de pós-modernismo. O momento do pós-modernismo também é discutível. Alguns acreditam que seja logo após a derrubada do Muro de Berlim, a antiga União Soviética, e começa um novo pensamento, um pensamento de que não há regras, não há leis, e ele se firma exatamente em cima desse pensamento. Pós-modernismo é um movimento aonde não se pode colocar limites, não se pode colocar parâmetros. Sobre 3 pilares eles se baseiam. Primeiro pilar, querem escrever aí? Pluralidade. No pós-modernismo não pode ter unidade, não pode ter um único pensamento, precisa ter mais pensamentos. Não pode ter uma palavra, deve haver mais palavras. Nessa modernidade líquida, um perdeu a sua atenção. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia como isso vai nos afetando, nós acreditamos em um único Deus, não é isso? Mas dentro do pensamento pós-moderno, esse Deus que nós acreditamos não pode ser o único. Há outros deuses também, que da igual forma, eles se apresentam e toda a sua divindade, toda a sua teologia. No mundo pós-moderno, a ideia de um único Salvador também não é aprovada. Por que só Jesus como Salvador? Por que não Buda como Salvador? Por que não Confúcio como Salvador? E por que não ser um ateu para se salvar? Esse é o pensamento pós-moderno. Veja como isso transita no nosso meio com muita facilidade. Um segundo pilar que a pós-modernidade apresenta e ela se firma em cima dele é a privacidade. Ninguém tem o direito de entrar no meu espaço. Logo, eu não posso dizer para uma pessoa o que ela está fazendo, se é certo ou se é errado. As pessoas, inclusive na pós-modernidade, se você falar para elas que elas são pecadoras e que precisam de Jesus, e a pessoa se ofender, ela pode sim levantar um processo contra você, contra a difamação. Porque no pós-modernismo há uma privacidade. Eu vivo no meu mundo e ninguém tem nada a ver com isso. Na pós-modernidade, eu não posso e não devo chegar domingo de manhã no portão de alguém, bater palma e dizer: eu vim aqui trazer um folheto, um Novo Testamento, que é a palavra de Deus. Se a pessoa se ofender, você pode estar complicado. Esse é o pensamento no pós-modernismo. Privacidade de pensamento, privacidade de desejos, privacidade de intenções. Ninguém pode entrar no meu espaço. E vocês já devem ter ouvido falar muito a respeito disso, que os adolescentes de hoje, essa faixa etária, e também juniores, já não permitem mais que as mães entrem na privacidade deles. Há muitos adolescentes que vivem fechados no seu mundinho da tecnologia, da internet, e ninguém tem o direito de entrar na sua privacidade. Esse é um pensamento do pós-modernismo, do movimento líquido que estamos atravessando nos dias atuais. Então, olha que interessante: pluralidade, privacidade e, em terceiro lugar,
secularização. E o que é isso, secularização? Não há espiritualidade. Não há sequer divindade. Nada que pode ser provado através da razão pode ser reconhecido como, vamos dizer na linguagem nossa, como cânon, como regra de fé e prática. Na pós-modernidade, não interessa a eternidade, mas os dias presentes. Agora, eu pergunto a vocês, a igreja brasileira, nossa igreja brasileira, está vivendo o que nós poderíamos chamar de um cristianismo líquido? O que vocês acham? Pastores, me ajudem. Vocês acompanham constantemente obreiros brigando diretamente com igrejas, com lideranças. E ao contrário do que acontecia antes da década de 80, quando alguém na igreja brigava, por exemplo, com o pastor presidente, ele era excluído. Lembra disso? Ele era excluído. E ele não tinha sequer mais a oportunidade de entrar numa das nossas igrejas, salvo, melhor juízo, se ela aceitasse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Era essa a mensagem. E hoje, quando uma pessoa é excluída, o que ela faz? A palavra está com vocês. Ela ameaça processar e o pior, ela abre uma outra igreja. A pergunta é: estamos vivendo um cristianismo líquido também? Vamos para a nossa apostila, onde você pode acompanhar então o que Deus colocou no meu coração. Vamos lá. Isso. As divisões desta meditação estão atreladas aos vocábulos joelhos que se dobram, que é aquela posição que as pessoas fazem junto a um altar, externando veneração e adoração. Isso representará um símbolo, apenas um símbolo, quando se referir à atitude de se render perante outro Deus que não seja o nosso Deus. Nesse contexto de pós-modernidade, dobrar os joelhos representa um instrumento mais eficaz de Satanás, porque encerra o curso de adoração a Deus. Então, se dobrar diante do mal representa dobrar os joelhos diante de Lúcifer. E nesse momento que eu estou cedendo aos prazeres de Lúcifer, às propostas de Lúcifer, eu estou encerrando a adoração a Deus. E encerrando a adoração a Deus, eu me constituo automaticamente inimigo de Deus. Veja como é forte isso. Você se deixar levar por propostas malignas e começar a viver e trazer isso para a sua vida, encerra a sua atividade como adorador de Deus e passa a ser um cúmplice com o inimigo das nossas almas. Continuemos. Nesse contexto de pós-modernidade, dobrar os joelhos representa um instrumento mais eficaz de Satanás, porque encerra o custo da adoração a Deus. Quando o mundo moderno nos cativa com propostas de felicidade e prosperidade, é porque quer nos fazer cativo de suas malignidades. Duas propostas diabólicas do pós-modernismo que muitas vezes está nos encerrando. Primeiro, felicidade. Segundo, prosperidade. Felicidade e prosperidade. Eu pergunto a vocês, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador
é trazer felicidade ou é trazer lágrimas? Agora nós temos que ir numa teologia muito conservadora. A proposta da cruz é renúncia. E renúncia dói. Como é que as igrejas nasciam no passado? Me ajuda aqui, irmão Luiz. Um casal da igreja se convertia, não era mais ou menos assim? E ele era lá da rua do... Diga um bairro aí, por favor. Barcelona, é isso? Ele se convertia aqui na Assembleia de Deus. Ele ia lá para o bairro da Barcelona. Isso. E ele e a esposa dele, cheios do poder de Deus, começava a falar ao vizinho sobre Jesus, não era assim? Com 6 meses aproximadamente, nós já tínhamos lá um ponto de pregação. Concorda, irmão Luiz? Ponto de pregação. Com 1 ano e meio, aquilo já seria uma congregação. E com 2 anos, nós já mandaríamos para lá um evangelista ou um obreiro. Sim ou não? E hoje? Como é que se abre igreja hoje? Coisa mais fácil que tem. Primeiro, salve um empresário rico. Eles vão em direção ao empresário rico e levam o empresário a alugar um galpão na avenida principal da cidade. Eles compram som, compram cadeiras. No dia da inauguração, traz os melhores cantores e pregadores. Pronto, está montada a igreja. Mas olha para mim aqui agora, olha para mim. Igreja não se monta. Igreja não é circo para se montar. Igreja é semente para se plantar. Nós não estamos plantando templos, nós estamos plantando vidas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Percebeu a diferença? Que uma igreja que começa como um circo é uma igreja forjada na prosperidade. Mas a igreja de Jesus não é circo que se monta, é semente que se planta. E Deus dá o crescimento. Estamos vivendo nesses últimos dias essa igreja líquida, essa igreja moderna, que cresce assustadoramente em 3 anos, mas que não planta, mas que não joga semente para crescer segundo o desejo de Deus e não segundo o desejo dos seus empreendedores. Quando o mundo moderno nos cativa com propósito de felicidade e prosperidade, é porque quer nos fazer cativo de suas malignidades. Quando o inimigo tentou a Cristo, lançou essa ferramenta maligna para dar um golpe final no Filho de Deus. Ele disse, vamos ler juntos? Tudo, junto comigo, tudo. O que ele estava mostrando para Jesus? O que o inimigo estava mostrando para Jesus? Os olhos de Jesus estavam assim ou assim? Os olhos de Jesus estavam para cima ou para baixo? Para baixo. O inimigo fez Jesus olhar para baixo. Porque esta é a proposta maligna. Fazer com que o homem não olhe para cima, mas que se detenha com as coisas que estão embaixo. E embaixo tem isso aí mesmo: reinos, dinheiro, status, reconhecimento. Mas tudo isso a Bíblia chama como coisas passageiras. Olha, o nosso fundador, o nosso Cristo, também teve a sua oportunidade de enfrentar o maligno e ter a decisão de mudar a história de sua vida
para que hoje eu possa também mudar a história da minha vida. Notifico que dizer não a esse instrumento diabólico de prostração diante do mal tem as suas consequências. Porém, dizendo não, autenticamos a nossa passagem para a vida eterna e nos tornamos servos no reino de Deus. Precisamos amar o mundo vindouro, o céu continua lindo. Amém? Quem quer ir para o céu aí? Você sabia, você que está de rosa aí, olhando para mim, o céu existe. Mas na nova modernidade você não tem direito a olhar para cima. Você precisa olhar para baixo. Você precisa criar um céu embaixo. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre céu? Me ajude aqui. Quando se fala em céu aqui na nova modernidade, parece que é uma história para criança dormir. É um conto de fadas. Mas eu pergunto a vocês, se perdermos a visão escatológica da vida eterna, para que nós somos cristãos? Por que somos cristãos? Paulo disse, se nós esperamos Jesus somente nessa vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis entre os homens. E a Bíblia está sempre nos orientando, dizendo, olha, a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos perder de vista o céu, sob pena de perder a razão da nossa existência como cristão. Sobre o tema sugerido, o perigo da pós-modernidade para a igreja, é algo que Deus tem falado em outras reuniões e encontros. Deus está assustado. Pastor Luiz, como Deus está falando sobre isso? É impressionante. Muitos congressos de jovens, Deus está trazendo essa palavra. São vários pastores pregando, algumas músicas interessantes, não são todas, né? Mas algumas músicas também já estão falando sobre isso, do perigo desse mundo fluido, desse mundo aguado, desse mundo sem consistência, desse mundo que escorre pelas nossas mãos e nós não temos como trabalhar com ele. Ele tem falado sobre isso em muitos lugares. Pois o grande desafio hoje é cristianizar os cristãos. Pronto, falei, não devia ter falado. O grande desafio hoje é cristianizar os cristãos. Por incrível que pareça, as pessoas sabem muito a respeito de sua denominação, sabem muito a respeito da liturgia local, mas somos analfabetos de cristologia, inclusive pastores. O evangelho no mundo todo passa por problemas terríveis. O evangelho começa na Ásia, começa lá na Palestina. Eu pergunto a vocês, como é que está o evangelho na Palestina? Depois o evangelho foi para a Europa, não foi? Paulo vai dali, né? E toda a Europa se cristianizou. Pergunta, como é que está a Europa hoje? Estão acompanhando o passear no globo comigo? Está acompanhando? Legal. O evangelho foi para a Europa
E logo ele foi para a América do Norte, não foi? Como é que está a América do Norte hoje? Os piores livros de teologia estão vindo de lá, todos voltados para a área de prosperidade e positivismos também. Você lê um livro hoje transcrito do americano para o português, você tem que tomar muito cuidado, em primeiro lugar. Segundo, precisa conhecer muito de teologia sua, seja ela calvinista ou arminianista. Você precisa conhecer de sua teologia, senão você está contaminado. Aí você vem descendo a América do Norte para a América Central e a América do Sul. Como é que está a América Central e a América do Sul? A palavra está com vocês. Como é que está o Evangelho aqui no Brasil? Como? Escândalos em cima de escândalos. Somos também um corredor de drogas, não é isso? Tráfico de drogas muito grande, de marginalidade muito grande. Olha o que acontece no Brasil. Tudo isso que nós ouvimos na mídia sobre os problemas de Brasília e suas coligações, não é isso? Aconteceu debaixo do nariz nosso, debaixo do nariz evangélico. Vocês sabem quantos milhões de evangélicos nós somos? 27% da população brasileira. São 44 milhões de evangélicos. Agora vem a pergunta: como é que 44 milhões de evangélicos não conseguiu mudar a malignidade de Brasília? Cadê nossos cultos de oração? Cadê os nossos jejuns? Cadê a nossa santificação que não teve poder de barrar a marginalidade de empresários brasileiros, pastores brasileiros, políticos brasileiros e líderes brasileiros? Tem alguma coisa errada no nosso meio. A igreja está líquida demais. A igreja perdeu a sua consistência. Em outras palavras, nós não salgamos mais. Pronto, falei. Nós não salgamos mais. As nossas ideias não são salgadas. O que isso eu quero dizer? Que os nossos atos, os nossos projetos de vida não têm o reino de Deus neles. Nós administramos empresas como qualquer outro administrador de empresa. Nós estudamos em faculdade como qualquer outro estudante de faculdade. Somos profissionais liberais como qualquer outro profissional liberal. Não há sal em nós. O que fazemos não é relevante. $44 milhões de luzes apagadas. Acredite se quiser. Sem falar nos evangélicos envolvidos em toda essa malignidade, acompanhados pela Lava Jato, inclusive pastores. Forte isso. Joelhos estão se dobrando. Não é isso? Joelhos estão se dobrando. Sabemos por prática e testemunho que a igreja brasileira está em queda livre, porque está cedendo ao relativismo moral e espiritual dos nossos dias, que são o cerne do pós-modernismo. O grande desafio contemporâneo é enfrentar um ambiente que formalmente é religioso, mas na prática é formalmente egoísta, ou seja, voltado para si. Cada um crê no Cristo que idealizou, e talvez por isso Deus esteja nos chamando a atenção.
que o Cristo que nós servimos não é o Cristo denominacional, mas é o Cristo da Bíblia. Não é o Cristo de fazer conchaves. O Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, está dizendo o seguinte para mim: olha, se você não deixar seu pai e sua mãe, você não pode entrar no reino de Deus. Forte demais. Se você não deixar este emprego aí, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não terminar esse relacionamento que você está tendo, você não vai entrar no reino de Deus. Esta é a mensagem do Cristo. Ele chama cada um de nós à responsabilidade de ser testemunha dele. E eu não posso criar um Cristo ao meu bel prazer. Já existe o Cristo. Eu não preciso inventá-lo. Eu preciso segui-lo, ser discípulo dele. O pós-modernismo. Como é que está o horário aqui? Falta 10 minutos. O pós-modernismo tem representado um grande desafio para a igreja. Na tentativa de ser mais atrativa ou atraente, a fim de alcançar alguns, a igreja tem negociado seus valores e posições outorgadas pelo Senhor. Uma das ênfases do pós-modernismo é que o futuro é incerto, logo vivamos intensamente o presente, cada um como quer e como pode. Nessa perspectiva, a igreja torce as questões escatológicas. Como? Lá em cima está acompanhando direitinho? Ou já se perderam? Vê se você acha onde eu estou. Hã? Nessa perspectiva, a igreja achou? É isso aí, ó. Acompanhe, é preciso acompanhar, tá? É preciso acompanhar. É cansativo, a gente sabe, mas é uma aula, né? Então vamos lá. Nessa perspectiva, a igreja torce as questões escatológicas, como o fogo do inferno não é tão quente assim. O fogo do inferno não é tão quente assim. O conforto do céu não é melhor que o sucesso pessoal. Deus é somente amor e ninguém se perderá. Que maravilha, que Bíblia é essa? Que Jesus que nós estamos seguindo, pelo amor de Deus. A Bíblia fala como doutrina canônica a existência do inferno. Sim ou não, igreja? Eu não posso mudar a doutrina bíblica. A Bíblia fala claramente do amor de Deus, mas a própria Bíblia fala de um Deus juiz, que julga. Que Bíblia que as pessoas estão lendo, pelo amor de Deus? Deus é somente amor, ninguém se perderá. E se apega e oferece um reino humanizado, esquecendo que somos nós que entramos no reino de Deus. Isto é, Deus não muda, somos nós que nos tornamos novas criaturas. Olhe para mim. O reino de Deus não é algo que entra em nós. Vou repetir. O reino de Deus não é algo que entra em nós. Somos nós que entramos no reino de Deus. Amém? Eu mergulho no reino de Deus. Eu sou banhado pelo reino de Deus. Não é o reino de Deus que vem a mim, é eu que mergulho no reino de Deus. O reino de Deus é maior. Segura lá, para você não cair da cadeira, hein?
O reino de Deus é maior do que a Igreja Católica. O reino de Deus é maior do que a Igreja Protestante. O reino de Deus é maior do que a Igreja Evangélica. O reino de Deus é maior do que os batistas. Alguma dúvida? É o reino que eu devo olhar. O meu modelo é o reino de Deus. Não pode ser o reino dos homens. O reino dos homens são reinos falhos, fracos. Mas o de Deus não. Olha, eis alguns sinais incontestáveis que joelhos estão se dobrando perante outros deuses. Vamos ver? Vamos ver? Alguns sinais claros, incontestáveis. Primeiro, o aumento numérico das igrejas e a baixa qualidade da vida cristã. Olha, querido, olha a balancinha aqui, ó. Quanto mais gente, menos qualidade. A igreja evangélica cresceu assustadoramente, mas junto com essa conversão veio pessoas não convertidas, mas convencidas. Estamos pulverizando crentes no meio dessa igreja. Ganhar uma alma não é uma questão de estratégia, como querem alguns, mas de fé. Para ganhar uma alma é preciso ter fé. Fé acompanhada de orações, testemunho pessoal e coragem para anunciar a palavra. Não é tão fácil levar alguém a Cristo. O que vocês acham? É fácil levar alguém a Cristo? Me ajude aqui, gente. Ele é caríssimo. E como pode essa igreja crescendo assustadoramente como está a igreja evangélica? Só há uma resposta para isso, somente uma resposta. É que a mensagem da igreja evangélica já não converte mais, mas só convence mais. Queridos, ganhar uma alma é dificílimo demais. Gente, não é fácil tirar um homem do lamaçal do pecado. Não é fácil, é uma tarefa dificílima. Eu diria para vocês que é uma junção de forças. Eu preciso pregar a palavra, sim ou não? Eu preciso evangelizar, falar da morte do Cristo e falar com o que Cristo fez na minha vida. E precisa do Espírito Santo convencendo essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E eu pergunto a vocês, quando ele confessa Jesus, que dizendo, eu quero esse Jesus, ele está pronto? O que ele precisa fazer? E discipulado custa. Então, queridos, eu pergunto a vocês, e essa massa humana chamada evangélicos é o que isso, pelo amor de Deus? Alguns anos atrás, você perguntava aos crentes, irmãos da igreja, e dizia assim para ele, perguntava a ele, dizia assim, quem foi que te evangelizou? Lembra disso? Quem foi que te ganhou para Jesus? Ele olhava para trás assim, lá no último banco, tá vendo aquela irmã lá? Ela é a minha mãe, ó a expressão, ela é a minha mãe na fé, sim ou não? Isso significa o seguinte, que ela orou por ele, jejuou por ele,
evangelizou ele, acompanhou a malignidade toda dele, trouxe ele para Jesus. O cabra foi endemoniado lá na frente, ela estava junto expulsando. Ele se converteu, ela trocou a roupa dele, cortou o cabelo dele, colocou gravata. Foi ou não foi? Foi ela. Colocou uma Bíblia na mão dele. Foi ou não foi? Aí ela se tornou a mãe na fé dele, ou o pai na fé dele. Quem foi o seu pai na fé? Mas hoje é muito mais fácil você arrebanhar, jogar para dentro da igreja e dizer assim, ó, se vira, se adapta com o costume que nós temos. Aí vem a pulverização do mundo para dentro da igreja, sem uma base ou alicerce. Nós temos um rebanho órfãos, homens órfãos, de pai e de mãe na fé. Claro, não tem vínculos paternais envolvidos. Não há vínculos maternais envolvidos. Ele fica na Assembleia de Deus, enquanto a Assembleia de Deus tem alguma coisa para dar a ele. No momento que a Assembleia de Deus trava ele, o que ele faz? Não tem vínculos. Ele foi salvo porque alguém pregou que Jesus cura. E ele estava gripado aquele dia e foi curado da gripe. Só que gripe passa. Gripe passa. Ele estava lá, enfermo, no hospital, foi alguém orar por ele, aceitou Jesus, porque ele foi curado, mas cura passa. Jesus não disse para nós apresentar cura para as pessoas. Ele estava falido como empresário, o irmão foi lá, orou, ele levantou a empresa, então ele se converteu. Mas não existe conversão por resolver problemas de falência. Só existe uma forma de entrar no reino de Deus. Eu sou pecador, Senhor, e preciso de um Salvador. Eu preciso reconhecer a minha malignidade, os meus pecados. Eu preciso ter consciência deles e saber que Jesus morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, não pela minha enfermidade, não pelos meus problemas econômicos, mas por causa dos meus pecados. Terminando esse pensamento, então, o que é essa mulher? É necessário nascer de novo. Junto comigo. É necessário nascer de novo. Mais uma vez. É necessário nascer de novo. Vamos tomar um café. Podeis sentar, irmãos. O aumento numérico dos evangélicos no país, mas a baixa qualidade de vida cristã demonstra que joelhos estão se dobrando, joelhos estão cedendo às tentações do mundo moderno, do mundo líquido. Vamos para o segundo momento agora, uma outra prova de que nós estamos cedendo a isso. Acharam lá? Isto. Espiritualidade sem discernimento e equilíbrio bíblico. De novo, ó. Espiritualidade sem discernimento e equilíbrio bíblico. O analfabetismo bíblico é gritante em nosso meio evangélico. Acredite, nos dias de hoje, que são desafiadores, há crentes vivendo de caixinha de promessa e leitura de pequenos textos bíblicos. O que vocês acham sobre isso? Vocês conhecem caixinha de promessa? Quantos conhecem? O que tem dentro dela? Promessa. Só promessa. A gente não vive só de promessa.
A gente vive de correção, não é isso, pastor? De consolação, de edificação, de educação divina sobre as nossas vidas. Como é que pode um crente nos dias de hoje, que são maus, viver de caixinha de promessa? Posso te dar orientação? Chegando em casa, joga aquilo fora. Não dá não, joga fora. Porque aquilo lá não é a palavra de Deus. São porções da Bíblia. Mas a Bíblia não é composta de porções. A Bíblia é uma mente única. A Bíblia é uma mente única. É preciso compreender todo o texto bíblico para ter uma ideia da Bíblia. Como é que pode um crente sobreviver nos dias atuais lendo caixinha de promessa? Pelo amor de Deus. Outra observação. Esquecem. Coloquei também a leitura de pequenos textos bíblicos, né? Que é aquela leitura que você faz quando levanta, aquilo não serve mais. Pronto, falei. Abandone essa prática. Aquilo já não vai te alimentar mais. Pior ainda, quando você abre a Bíblia e pega o dedo e sai, né? Onde meu dedo bater, além de ser sincretista, espiritualista, isso não vai fazer você crescer. Esquece que a Bíblia é composta de Gênesis a Apocalipse. A consequência disto é que a Bíblia, desse desmando com a palavra de Deus tem crentes seguindo homens televisionados que nunca conviveram com eles, deixando de contribuir onde congregam para sustentar ministérios alheios. Esse é um problema sério. Como é que você vai sustentar um ministério que você não conhece a pessoa? Olhe para mim. Nós não seguimos, se eu posso usar essa expressão, né? Ela já é forte. Eu não deveria usá-la, mas vou permanecer com ela. Nós não seguimos uma pessoa, nós seguimos Cristo, amém? Mas no nosso contexto, nós não seguimos uma pessoa porque ela prega bem. O diabo é o melhor dos pregadores. Você sabe disso? É o que mais tem convencimento, poder de convencimento é o diabo. Nós não seguimos uma pessoa porque ela é influente no meio evangélico. Nós não seguimos uma pessoa porque a igreja dele é a maior da cidade. Nós estamos ao lado de um servo de Deus que nós conhecemos o caráter dele. Você precisa seguir uma pessoa, ou estar ao lado dessa pessoa no reino de Deus, que você conheça a esposa dele, os filhos dele, a casa dele. Você sabe a vida dele, ou seja, ele é uma carta aberta, lida por todos. Quando eu não tenho conteúdo bíblico, eu me deixo levar por mensagens maravilhosas na internet. Queridos, na internet, o que tem de... tem mensagem para fazer você chorar, tem mensagem para fazer você dar risada, tem mensagem para você ser próspero, tem todo, você escolhe, mas olhe para mim, eu não escolho a palavra de Deus, é a palavra de Deus quem me encontra. Ela que vem ao meu encontro de acordo com as minhas necessidades, não segundo o meu querer. Outra observação, tem igreja vivendo de campanhas, programas e desafios espirituais que nunca terminam. Nós somos pastores e sabemos fazer a leitura do rebanho. De tempo em tempo, vocês que dirigem igreja também sabem disso. A gente faz uma campanha lá, concorda comigo? O povo está doente e eu acredito que Jesus cura. Quantos acreditam?
Eu acredito. Então nós, como pastores, a gente olha por cima do rebanho, percebe que muitas famílias estão enfermas, crianças no hospital, entendeu? O que a gente faz? Faz uma campanha. Bíblico, sem problema nenhum. Mas eu não posso fazer uma campanha esse mês, e no mês seguinte uma outra campanha. Depois de uma outra campanha. Depois de uma outra campanha. Porque crente não vive de campanha. Crente vive da palavra de Deus. Se a palavra não nos alimentar, campanha não vai fazer isso. É impressionante a infantilidade dos dias atuais. Tipo assim, 12 dias de oração para 12 meses de bênção. O que eles querem? Bênção. Só querem bênção. Mas Deus pode ter reservado um ano de tribulação para as comunidades. Pode ou não pode? Pode. Infantilidade. Eles pegam só o que querem na palavra de Deus. Eles dizem, isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve. E aplicam isso no rebanho dele. Como é que pode uma igreja viver de campanha? E no dia que o pastor não fizer uma campanha, os membros saem dele. Vão embora para uma outra comunidade que esteja fazendo campanhas. Porque o evangelho de hoje no Brasil é um evangelho de show. Dentro da minha denominação há uma crítica, e eu a faço, para atrair os jovens. Primeira pergunta é, olha que interessante, quem vai cantar? O que vocês acham disso? Quem vai cantar? Qual é a banda que vai vir? Porque dependendo do nome, os jovens vão vir ou não. Olhe para mim. Eu não vim aqui para ouvir ninguém cantar, nem mesmo ouvir alguém pregar. Eu vim aqui para Deus falar comigo. Deus fala comigo até quando a igreja está vazia. Eu não preciso de um congresso para Deus falar comigo. Como é que pode a mocidade de hoje, uma mocidade infantil? Precisa saber quem é o pregador, precisa saber quem é o cantor, para poder vir no congresso. Você está esquecendo que você serve a um Deus pessoal. E se Deus está presente, pouco importa o pregador, pouco importa o cantor. Então a falta de equilíbrio bíblico vai transferindo para as outras áreas da nossa vida uma infantilidade, a preocupação com o homem, quando nós deveríamos ter o temor à palavra de Deus. Outra observação sobre a falta de equilíbrio bíblico: tem comunidades aceitando símbolos como intermediários à fé. São misticismos, sincretismos e judaísmo no nosso meio. É copo d'água. Opa, deixa eu ver aqui. Ó, esse copo d'água aqui é eu que estou bebendo, tá? Mas há copo d'água ungido em cima de púlpito. Eles têm um negócio de castiçal do Antigo Testamento. Aquilo não prestou para nada. Deus abominou a tenda da revelação com tudo. Até hoje os móveis da tenda da revelação não foram encontrados. Até hoje não se sabe da mesa da proposição, do candelabro, do altar do incenso e da própria arca. Deus abominou tudo isso. E eles pegam isso e colocam no púlpito. Chofar no púlpito. O que é isso? O que você chama disso? Se chama sincretismo religioso. Eu sou crente, mas também posso ser judeu, entendeu? O judeu acredita lá no candelabro, então eu pego o candelabro porque os judeus acreditam no candelabro. Mas epa, eu não sou judeu. E eu não sirvo o judaísmo, eu sirvo o Cristo.
Essa falta de conhecimento bíblico não deixa eu andar no meio evangélico. Eu não tenho poder de criticidade. Não é criticismo. Criticismo é uma palavra negativa a tudo que ele ouve. Não, eu sou contra. Isso é o criticismo. Mas criticidade significa o seguinte: eu ouço algo e antes de descer ao coração, ele passa onde? Passa pela mente, pela minha razão. E eu pergunto com a minha razão, o que esse pregador está falando, o que esse cantor está cantando, está em que local da palavra de Deus? É bíblico o que ele está falando? É bíblico o que ele está cantando? Isso chama criticidade. E os crentes hoje estão perdendo a criticidade. Eu chamo que vivi alguns anos no Nordeste e ouvi algo interessante. O pregador transmitindo a mensagem, ele disse: vocês são crentes calangos. Alguém aqui do Nordeste? O que é calango? O calango, é isso. O calango, ele também, quando ele anda, o que ele faz? Ele corre e faz o que com a cabeça? Não é isso mesmo? Lembra no lajedo, quando o calango corre? Lajedo quer dizer pedras, né? Aí ele corre sobre as pedras, em cima das pedras, e quando ele para, ele faz assim na cabeça, pastor. E esse pregador diz o seguinte: a igreja está cheia de crente calango. Tudo que o pregador fala, as pessoas fazem assim. Equilíbrio. Maturidade cristã. Eu diria para você, esqueça essas mensagens da internet. Fique com a sua Bíblia, é melhor. Fique com o seu pastor que você conhece, é melhor. Tenha criticidade. E por último, tem músicas evangélicas heréticas que infantilizam os crentes. Olha, nunca eu pensei em dizer isso, mas tem lixo no nosso meio. Não é louvor, é música evangélica lixo. Não dá para adorar a Deus com o conteúdo poético delas. Dizem que o poeta pode fazer qualquer recurso, né? Não dá para fazer isso na igreja. Toda pregação e toda música precisa ter o respaldo bíblico. Mas o que tem de música no nosso meio, pelo amor de Deus, gente do céu de Deus. E nós estamos assim, ó. Tem música que não dá para tocar no culto ao Senhor. São frutos de prosperidade, teologia da prosperidade. Compreendeu? Vocês precisam conhecer pelo menos o cantor, saber a linha teológica do cantor. Olha que interessante, não é qualquer música que tem a palavra Jesus que tem a ver com Jesus. Então, conhecendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ter uma criticidade bíblica. E ao ouvir alguma coisa que está fora do conteúdo bíblico, aquilo vai chamar a sua atenção. Vai gritar nos seus ouvidos de forma errada e você vai dizer: não, opa, isso daí eu não posso cantar. Eu não posso cantar. E eu não coloquei aí e gostaria que você colocasse aí, você que está anotando. Por falta de conhecimento bíblico e equilíbrio bíblico, nós somos os maiores conservadores de bugigangas evangélicas. E o que é bugiganga evangélica? A palavra está com vocês. O que é bugiganga evangélica? Adesivos, chaveiros,
camisetas. Você não pode fugir da sua responsabilidade em ser um anunciador da palavra e um testemunho de Cristo em detrimento das bugigangas. Não adianta colocar o peixinho no fundo do carro se você não vive no oceano de Deus. Não adianta. Uma certa vez, no fundo do carro, estava escrito assim: se você é um cristão, buzine 3 vezes. E eu meti a mão na buzina. Pá, pá, pá. O camarada colocou a cabeça do lado de fora e disse assim: você é maluco, é? Você é maluco, é? Mas estava escrito lá, rapaz. Bugigangas evangélicas. Olha, a crise que tivemos no final dos anos, nos anos 90, com a presidência do Collor, até os dias de hoje, o único mercado, segura lá, o único mercado que não teve problemas econômicos foi o mercado evangélico. Sabe o que isso significa? Que você gasta, eu gasto, nós gastamos com bugigangas para sustentar uma máquina materialista do mundo evangélico. Como, pastor? Não, isso não tem aqui, só lá em Santa Rosa. Não, crente não tem música pirata. Pois não, pastor? Sim. Pequenas igrejas, grandes negócios, é verdade. Olha, o crente que aceitava Cristo antes do pós-modernismo, segura lá, quando ele chegava a comprar um CD, naquela época não era CD, né? O pós-modernismo começa na década de 80 aproximadamente, então nós temos ali a fita cassete. Não é isso? Não é isso? Fita cassete. Quando o crente chegava a comprar uma fita cassete, sabe para que era? Você está pensando que é para ouvir em casa, né? Caiu do cavalo. Ele levava para o vizinho ouvir. Ele não ouvia. E hoje? Tem crente com coleções de CDs em casa, mofando dentro de armários. Dinheiro gasto em coisas que vai ficar no escuro, no mofo do armário, quando poderia ser investido na obra missionária, que traria um retorno melhor e maior para a obra de Deus. Estamos gastando os nossos recursos em bugigangas. Percebeu como o mundo líquido está chegando no nosso meio? Que nós também estamos perdendo a consistência das coisas de Deus. Está escapando pelos vãos dos dedos a nossa espiritualidade. E nós estamos perdendo o equilíbrio diante desse mundo que nos cerca e nos oferece tantas coisas a todo tempo. Outro pensamento de que nós estamos fora do caminho. Visão distorcida da missão que Cristo lhe confiou. A teologia do id tem sido sufocada em detrimento à teologia do vinde. Olha, são 2 teologias, vinde e ide. O que significa vinde? A palavra está com vocês. Qual o conteúdo de vinde? Vinde a mim. Amém? E o que diz o ide? Percebeu, pastor? Nós não estamos tendo mais equilíbrio. A massa evangélica, de forma geral, ela ama o vinde, mas detesta o ide. É interessante essa teologia. Ela aceitou o vinde e disse o seguinte: quando Jesus se apresentou diante dela, e ela com seus problemas, ela disse: opa, eu quero essa mensagem para mim, é o vinde.
Ela não disse, eu quero essa mensagem para o meu pai. Ela não disse, eu quero essa mensagem para o meu vizinho. Mas ela disse, essa mensagem é para mim. É eu quem preciso de Cristo, é o vinde. Mas quando ela se converteu e se enclausurou dentro de uma igreja evangélica, Jesus apresenta o ide e ela diz assim, não, para mim não. Eu vou estudar primeiro, vou me informar. Isso aí não é para mim, isso é para missionário, para pessoas que fizeram seminário. Veja que interessante, nós amamos o vinde, mas detestamos o ide. Nós choramos diante do vinde, nós clamamos diante do vinde. Me ajuda, Senhor, me liberta, Senhor, me dá cura, me dá isso, me dá aquilo. Nós amamos o vinde. Mas quando chega na hora do ide, nem no culto de missões eu vou. Quando vai dar uma oferta para o ide, é a pior oferta que está dentro do bolso. Tem um escritor chamado Carson, ele diz no seu livro, o Antigo Testamento dá testemunha de mim, o seguinte: todos acham lindo o ministério de Paulo, mas ninguém quer as suas dores. Que é um ministério todo pautado no ide, né? Todo pautado no ide. É isso? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que vocês acham sobre isso? Vinde e ide. Quantos membros vocês têm aqui? Digamos aqui na sede. Me ajude aqui, vou fazer uma conta aqui rapidinho. 400 pessoas? Legal. Vamos colocar aí 2 anos, tá ok? Para ganhar uma alma, cada um deles ganhar uma alma. Ok? Que não é fácil, colocando 2 anos. No segundo ano, quantas pessoas nós teríamos aqui? Quantas? Vocês cresceram mesmo? Em 2 anos vocês cresceram 400 pessoas? O crente de hoje não quer largar essas cadeiras, elas são cativas. Elas são cativas, para não dizer cativeiros. Igreja não devia ter cadeira, não devia ter banco, todo mundo em pé, para saber que o conforto dele não é nessa terra, é somente lá no céu. Nós não deveríamos nos embriagar tanto com vinde e abandonar completamente o ide. Há cristão vivendo há mais de 20 anos na igreja e nunca levou uma alma a Cristo, nem mesmo no culto onde ele congrega. Pronto, falei. Esse crescimento de vocês é babela, Assembleia de Deus. Vocês não estão crescendo assim como os batistas não estão crescendo, pentecostal não está crescendo, protestante não está crescendo, porque os crentes de hoje não ganham alma para Jesus. Não estão ganhando alma, a prova é o número que vocês têm. A cada segundo ano vocês deveriam dobrar. A cada segundo ano vocês deveriam dobrar. Ou seja, nenhuma igreja evangélica, se tivesse a perspectiva do Cristo, nós não nos reuniríamos mais em templo. Não haveria templo para nós. Nós nos ficaríamos nas ruas e nas praças para reunir o povo de Deus, porque não há limite para o crescimento do povo de Deus. Pós-modernismo diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Uma das tônicas do pós-modernismo, da modernidade líquida, é o que eu faço, você não tem nada a ver com isso. Mas eu quero chamar a sua atenção. Eu chamo a minha atenção também. Que aqui dentro não se faz o que quer. Aqui dentro se faz
o que Cristo quer. Ou você morreu e ressuscitou e sepultou os seus pecados, ou você apenas tomou banho numa piscina ou num rio. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Amamos o vinde, mas não damos a mínima para o ide. Os seminários em todo o Brasil, agora é a minha área, né? Tem caído por falta de alunos. Muitos seminários fecharam, porque não há vocacionários. Isso é terrível. Ou seja, a massa evangélica está procurando viver para ter mais dinheiro, mais prazer e mais felicidade. Na proposta do pós-modernismo, porque o outro não lhe interessa. Não é essa a mensagem do Cristo. O Cristo morreu pelo outro. O Cristo viveu por causa do outro. O Cristo deixou sua deidade, o céu, para vir morar entre os homens. O Cristo encarnou, deixou toda a sua deidade para ser homem, por causa do outro. O Cristo nasceu numa manjedoura por causa do outro. Ele morreu numa cruz por causa do outro. E nós temos uma massa evangélica líquida, que não quer mais sofrer pelo outro, não quer pagar preço nenhum mais pelo outro. Olhe para mim, abaixa a cabeça não. O que se gasta em administração de templo daria para sustentar milhares e milhares de missionários. O dinheiro empregado em manutenção de templo e administração denominacional é estarrecedor. Nós já temos igrejas evangélicas que estão terceirizando o trabalho dentro de templo, de tão grande que é. Quer dizer, o dinheiro gasto em templo é maior do que o dinheiro gasto em missões. Consequência: a maioria dos crentes querem ser adorador no altar, mas fugir do deserto escaldante da evangelização. O que vocês acham disso? Todo mundo quer ser adorador. É a mania hoje no meio evangélico. Eu sou adorador. Mas ninguém quer ir no deserto escaldante, anunciar o Cristo como seu único e bastante Salvador. Parece que todos agora são adoradores, mas ninguém quer levar alguém a Cristo. Consequência disso: ofertas missionárias mesquinhas. Gasta-se mais em templos do que com gente. Reducionismo da mensagem missionária nos púlpitos. Falamos menos de missões. A desculpa da missão urbana em detrimento do desafio transcultural. Já perceberam isso aí? Que todos os pastores agora falam: estou fazendo missão urbana. Virou isso já um slogan. Mas olha, ide por todo mundo. É responsabilidade de cada cristão. Não somente na área urbana, mas também na transcultural. A clausura dos crentes nos templos hoje: somos bons de culto e péssimos de missão. Pronto, falei. Vou repetir, hein? A desculpa da missão urbana em detrimento do desafio transcultural. A clausura dos crentes nos templos:
Somos bons de culto e péssimos de missão. Não há respaldo bíblico para mudarmos a ordem das coisas. O Senhor merece toda adoração. Amém? Amém. Mas Ele não precisa. Concorda comigo? O Senhor merece toda adoração. Tudo que tem fôlego, sim, mas Ele não precisa. Concorda? Se eu deixar de adorar a Deus, Ele deixa de ser Deus? Então Ele não precisa. Deus não precisa de adoradores. Mas olha que interessante. O pecador merece a Cristo? O pecador merece a Cristo? Não. Ele precisa de Cristo. Isso significa o seguinte: se eu deixar de levar a mensagem para um pecador, para onde ele vai? Não fale. Pois você hoje quer se tornar um adorador e abandonar a sua missão evangelística. Eu não sei o que Deus está pensando sobre isso. Eu não sei o que Deus está pensando sobre esses adoradores. Adorador que não leva uma pessoa a Cristo não é adorador, é show, é cantor gospel, é religiosidade fanática. O equilíbrio é muito importante para nós. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas o pecador precisa ouvir falar de Cristo. Minha proposta: tira um mês no ano e vai todo mundo para a rua, ao invés de culto, reúne todo mundo aqui, faz uma oração aqui e é para tudo, vai todo mundo para a rua. Todo mundo para a rua. Para o culto. Deus não vai ser menor do que o culto. Por você não prestar culto a Ele, não vai ser menor. Fique tranquilo. Mas nós precisamos ganhar o jogo nessa partida. Os cristãos precisam do equilíbrio. Adorar ao Senhor e evangelizar. Falar do amor de Deus. Não posso estancar em mim a bondade do Senhor. A graça do Senhor, ela não pode morrer em mim. Eu preciso ser um canal de bênção para as pessoas. Não se preocupe com adoração não, viu? Deus vai te perdoar, mas eu não sei se Ele vai te perdoar de não ter ganhado uma alma para o reino dEle. Falei, não foi? Acabei falando que não devia, né? Eu não sei se Ele vai te perdoar. Eu não sei se Ele vai te perdoar. Se Ele vai nos perdoar, melhor dizendo. Uma pessoa que fica na igreja só adorando, com a mãozinha levantada, mas não ora por alguém, não leva alguém a Cristo, nem sequer anuncia o Cristo para essas pessoas. Eu não sei se essa pessoa vai ter um bom encontro com o Senhor Jesus. Qual horário, pastor? Passou? 5 minutos, foi? É isso aí. Amanhã nós vamos continuar uma teologia pietista e exacerbada. Deus vos abençoe e vos guarde. Passou.